Olá pessoal, começando mais uma aula de matemática. Como vocês viram na abertura do vídeo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equações de segundo grau. Eu trouxe para vocês algumas definições que são muito importantes na hora da resolução dessas equações. A primeira definição, a gente chama de equações de segundo grau as equações do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, com a, b e c pertencente ao conjunto de números reais, onde a é diferente de zero, tá certo? Então veja aqui, ó, ax², o x² aqui representa a equação de segundo grau. Esse a não pode ser zero, por quê? Porque o zero ele estaria multiplicando o x². 0 vezes x², todo número multiplicado por zero é zero. Então não seria mais uma equação de segundo grau se esse a fosse zero. Então a gente vai ter os parâmetros da equação, né? O a vai ser o coeficiente principal, o b o coeficiente secundário e o c o termo independente. Vou explicar para vocês o que é cada um deles. Eu trouxe um exemplo aqui de uma equação de segundo grau. 2x² mais 5x mais 3 igual a zero. Essa é uma equação de segundo grau. Veja o grau 2 na primeira incógnita. Primeira incógnita aqui, ó, x². Então, esse ao quadrado aqui representa a equação de segundo grau. Veja que o valor do a é diferente do zero, tá certo? Que é o 2. Chamamos a, b e c de coeficientes. A é sempre o coeficiente de x². Sempre o número que acompanha o x² vai ser o a. O b é sempre o coeficiente de x, então o número que vai ter o x aqui, sem ser elevado ao quadrado, a primeira potência no caso, vai ser o valor de b. E c é sempre o coeficiente do termo independente. Então o c aqui vai ser o número, tá? Ele não vem acompanhado de incógnita, somente o número. Veja a importância dessas letras, a, b e c. A partir delas é que você vai poder resolver uma equação de segundo grau. Então, o primeiro passo para você resolver uma equação é identificar o valor de a, b e c. Eu trouxe outros exemplos aqui, né? Então, aqui a gente tem 3x² mais 4x mais 1 igual a zero. Qual é o valor de a? O valor de a vai ser o 3. Por quê? Ele está acompanhando o x². O b vai ser o 4, porque ele está acompanhando o coeficiente x. E o c vai ser o 1. Então, aí as respostas, ó. A, 3, B, 4, C, 1. Tem outra expressão aqui, ó. x² menos x menos 1 igual a zero. É uma equação com grau 2 também, segundo grau. Veja o valor de A. Professor, mas não tem nada na frente do x. Gente, quando eu não tenho nenhum valor à frente do x, significa que eu tenho 1. Então, aqui, o A vai ser 1 positivo. Veja que o x sempre é positivo aqui, no caso. Ele está positivo. O B, ele vai ser menos 1. Por que menos, professor? Porque tem esse menos aqui na frente. Nesse outro aqui eu não coloquei porque o sinal ele era positivo. Então, B, menos 1. C, menos 1 também. Então, esse é o resultado. Outra expressão, né? Aqui a gente tem o 9x² menos 5x igual a zero. Veja que eu só tenho o valor de A e B, correto? O A sendo 9, o termo que acompanha o x², o B sendo menos 5, né? E o C, professor, se eu não tenho a letra C, se eu não tenho um número sem acompanhar incógnita, então o C vai ser igual a zero. O mesmo acontece se eu não tiver também o B. Se eu não tiver o B, eu vou colocar como zero. E aqui outra expressão, né? Eu não tenho o valor do B, eu tenho só o valor do A e do C, correto? O A porque acompanha o x² e o C porque é o termo independente. Então aqui, o A vai ser igual a 5, o B, professor, não tem o B, então vai ser 0, e o C vai ser menos 4. A gente vai resolver, gente, equações de segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Toda equação de segundo grau pode apresentar até duas soluções diferentes. Então, eu vou ter duas raízes, tá certo? E essas soluções podem ser obtidas pela fórmula de Bhaskara. Aí eu tenho aqui a fórmula de Bhaskara. X igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes o a. Lembrando, você viu que lá anteriormente a gente identificou o valor de a, b e c, correto? Como é que eu faço para resolver uma equação em segundo grau?
você simplesmente aplica na fórmula. Se eu tenho o valor do b como 1, então aqui vai ficar menos 1, correto? Raiz quadrada de 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a. O a deu quanto lá naquela primeira identificação? Só é a substituição. Outras pessoas, pessoal, também gostam de fazer pela fórmula do delta, tá certo? Como é isso, professor? Gente, a única coisa que muda é que a gente encontra primeiro o valor da raiz quadrada do delta aqui, ó. O delta vai ser esse valor que está dentro da raiz quadrada. No caso, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Encontrei o valor do delta? Faço a substituição da mesma forma. Tá? O x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta, que eu já encontrei anteriormente, que é essa expressão que tem dentro da raiz quadrada, dividido por 2 vezes o a. Aí as raízes de uma equação. Gente, as raízes da equação são os valores que, quando a gente substitui, a gente encontra um resultado verdadeiro. Então, você lembra lá, x ao quadrado mais 5x menos 2 igual a 0. Quando eu substituir os valores de x, tem que dar o valor 0, correto? Então, essas raízes vai ser o quê? Vai ser o que torna a expressão, né, verdadeira. Então, assim, a sentença verdadeira. Então, quando eu resolver, se eu achei a raiz, quando eu substituir lá na primeira expressão que eu procurei, tem que dar o resultado correto. Assim, as raízes da equação formam um conjunto de soluções ou conjunto verdade da equação. São apresentadas de formas separadas por x1 e x2. Gente, normalmente na fórmula de Bhaskara a gente encontra duas raízes, tá certo? O x1 e o x2. Por que dois resultados, professor? Primeiro, lembra que a fórmula lá anteriormente é dada como menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes o a. Primeiro, eu utilizo o x1 com o valor positivo, então vou somar mais, e o x2 vai ser o valor negativo, então vou diminuir, menos. Tudo bem? Então veja, sempre um com o valor positivo, mais, e o outro com o valor negativo. Vou voltar lá na fórmula para vocês verem como que ela é. Ó. Veja aqui, menos b mais ou menos raiz quadrada. Então, ó, primeiro eu utilizo o mais para achar a primeira raiz e depois eu utilizo o menos. Tudo certo até aqui? Então vamos dar continuidade. Quando eu utilizo para encontrar o delta que é o valor dessa expressão aqui, eu já sei uma base do resultado que eu vou ter. Exemplo, se o delta for maior que zero, então a equação admite várias soluções. Então, se o delta for maior que zero, eu vou ter no mínimo duas raízes aí, ou dois valores de x diferentes. Se o delta for igual a zero, então admite uma única solução. Então, se o delta for igual a zero, eu vou encontrar os dois valores iguais, tá? Os valores de x iguais, x1 e x2. Se o delta for menor que zero, então, no caso, se ele for negativo, a equação não admite solução, tá? Então, assim, essa expressão aqui, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Deu negativo, não tem solução pertencente aos números reais. Para finalizar, a gente tem a equação do segundo grau completa e incompleta. Ela é completa quando, professor? Quando eu tenho os valores dos três termos. No caso aqui, ó, a, né, que é 2x ao quadrado. Então, o x ao quadrado aqui eu tenho o valor de a, que é 2. B, que é 3x. Então, no caso aqui vai ser 3. E o c, que é o valor de 3. Então, quando eu tenho as três letrinhas, né, eu chamo de equação completa. Eu tenho os três coeficientes. Agora, quando é que vai ser incompleta? Quando tiver faltando um desses termos. Nessa equação aqui, eu tenho o valor de a, que é o x ao quadrado, e o valor de c, que é menos 3, né? O a aqui valendo 1. Falta o valor de quê? De b. Então, o b vai ser igual a 0. Nessa segunda aqui, eu tenho o valor de a, que é 2x ao quadrado, no caso a valendo 2, e b, que é x. Professor, não tem o valor do c, então o c vai ser igual a 0. Na hora de substituir, você vai colocar o valor 0. Por último, né, a gente tem aqui a última expressão, só tem 5x ao quadrado. Professor, só tem uma expressão aí, só tem um coeficiente, só tem o valor de a. Se eu tenho só o valor de a, significa que b e c vai ser igual a 0. E assim a gente finaliza a explicação. Então agora, eu vou postar um vídeo depois agora fazendo a resolução
de uma equação do segundo grau, utilizando esses conceitos que eu apresentei hoje.